com Gente Negócios, mais uma noite com você para trocar informação, para dividir conhecimento, para falar de economia e negócios do Brasil e do mundo, cases de sucesso. Olha, hoje eu trouxe para vocês um entrevistado que é muito, muito especial. Tem a agenda cheia, ele viaja aí pelo Brasil e o mundo já há muito tempo, dividindo conhecimento, técnicas. Ele que é médico cirurgião plástico formado pela Universidade Paulista de Medicina, tem mestrado em cirurgia plástica pela Unifesp, tem formação internacional na Alemanha, nos Estados Unidos tem 2, respeitadíssimo na comunidade nacional e internacional. Ele é médico no Sírio-Libanês, no HCOR, que são hospitais aí, referência internacional, comandados, no caso, por colônias sírio-libanesas, porque ele também é de família com essa descendência, com essa ascendência, diretor médico da Biocase Brasil. E nós vamos conversar e contar mais aqui para vocês, porque eu também já estou ansiosa para revelar. Quem está aqui comigo é o Dr. Romeu Fadul. Muito prazer em recebê-lo no Gente Negócios. Muito prazer em estar aqui com você, Virgínia. Boa noite a todos. É uma honra enorme poder participar desse seu programa maravilhoso. Olha só, o senhor é cirurgião plástico e é filho de médico. Seu pai criou técnicas inovadoras, por exemplo, para a cirurgia íntima. O senhor tem uma formação muito específica e é especialista em rosto e face, em nariz, em glúteo, né? Em contorno do glúteo, atua no Sírio-Libanês, no HCOR, faz palestras pelo Brasil, pelo mundo, e, de repente, a gente começou a perceber o doutor Romeu Fadul muito engajado numa causa muito válida, específica, desafiadora, que envolve ainda muita falta de conhecimento, está passando por pesquisas no mundo, que é a terapia da dor com ênfase no canabidiol. Não é isso? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Então, eu queria saber se o senhor topava, além da gente falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre cirurgia plástica, falar especificamente, porque nós temos bastante tempo no Gente Negócio, sobre isso, doutor Romeu, o senhor aceita? Lógico, com o maior prazer. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar e palestrar. Vamos lá. Como é que é a sua rotina hoje com a cirurgia plástica, atendendo? Nós sabemos que o doutor Romeu ele atende pacientes. Às vezes o paciente é mais discreto, vem de outras regiões do mundo para ser operado pelo doutor Romeu, quer descrição, mas a gente sabe que o senhor tem uma agenda lotada de pessoas que não são famosas, de muitos famosos celebridades nacionais e internacionais, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Mas o senhor é filho de um médico. O seu pai, ele era ginecologista ou era cirurgião plástico? Papai era ginecologista. Sim. Era ginecologista obstetra. E ele era vinculado à Faculdade de Medicina da USP, sempre foi assistente lá desde que se formou. E, como a gente sabe, papai fez algumas técnicas inovadoras, entre elas uma técnica de cirurgia íntima, que foi descrita em 74. Fora isso, várias outras técnicas de cirurgias mais complexas, principalmente em oncologia ginecológica. Que bacana. E aí o senhor entrou para a medicina e esses anos todos desenvolveu também técnicas e formou muitos médicos profissionais jovens que hoje atuam com base nos seus conhecimentos, na tradução de experiências suas. Quando a gente fala que o senhor é especialista em face e nariz e atua muito em contorno e glúteo, um médico, no caso, ele pode ter mais vocação para determinadas áreas do corpo, que as pacientes percebem que o resultado com aquele médico, para fazer um nariz muito bonito, um bumbum muito bacana, e começam a procurar mais aquele médico. Mas o senhor acha que o senhor é alguém hoje que, além de fazer tudo muito bem feito, tem mais apelo do público, principalmente feminino, hein? Para bumbum e barriga ou não? Vou te explicar o porquê disso, né? Os médicos, assim como dentistas, qualquer profissional, ele tem uma curva de aprendizado e uma curva onde os resultados ficam melhores a cada dia. Não adianta você falar que você fez 10 cirurgias e que suas cirurgias estão maravilhosas, porque a curva de aprendizado não são 10 cirurgias, né? Então, o mais importante, gente, é a gente aprender na prática e também durante as suas apresentações de aula. A sorte que eu tive, Virgínia, que foi muito interessante, é que desde que eu me formei na Faculdade de Medicina, eu tive a oportunidade de fazer treinamento em cadáveres frescos. Não é uma coisa muito legal a gente falar isso, mas é muito importante a gente falar que o treinamento, ao invés de você fazer o teu treinamento em pacientes,
O meu treinamento foi sempre de cirurgias novas em cadáveres. E isso foi uma coisa muito importante para mim, que foi aperfeiçoando a mão minha e da minha equipe, das pessoas com quem eu treinei durante esses quase 30 anos de medicina. Então, pelo fato de você... eu tinha cursos com bastante frequência de cirurgias de face, de nariz e de contorno corporal glúteo. Então, por conta disso, os resultados foram ficando cada vez melhores e os pacientes dão esse retorno para a gente. Né? Com NPS acima de 95%, isso é muito positivo. Então, por conta disso, eu que acho que é importante na medicina, em todas as áreas da saúde, onde existe algum tipo de procedimento, haver esse treinamento, essa possibilidade de treinamento real, não treinamento em pacientes, porque existe a possibilidade de erro, mas treinamento em cadáveres ou em peças anatômicas que permita que você aperfeiçoe suas técnicas. Está na moda agora, está muito em voga a lipo-HD, ou a cirurgia que faz aquela definição do abdômen, como se a mulher houvesse praticado academia durante muito tempo e a barriga fica bem interessante, né? Como é que surgiu essa técnica? Como é que ela é feita de forma a ficar algo tão interessante, tão visualmente bonito? Bom, essa técnica, são várias técnicas, são vários usos de aparelhos de lipoaspiração. Tem uso de aparelho que utiliza a tecnologia do ultrassom, tem uso de aparelho que utiliza a tecnologia do laser e tem uso do aparelho que utiliza a radiofrequência. As três diferentes técnicas, esses três aparelhos, permite que você consiga reduzir a quantidade de gordura embaixo da nossa pele. Nós temos gordura. Embaixo da gordura, nós temos a musculatura. Se você tem uma musculatura bem definida, você consegue fazer com que, se a tua pele, embaixo da pele, tem pouca gordura, aquela musculatura fique muito bem definida. Então, lógico que essas técnicas não são usadas em pessoas mais cheinhas. Elas são usadas em pessoas que têm uma quantidade de gordura pequena ou uma quantidade de gordura moderada, e que tenha um certo tipo de treinamento com musculatura definida. E aí você consegue reduzir essa quantidade de gordura e consegue fazer com que a pele fique muito fininha e que essa musculatura fique muito evidente. Então, são essas técnicas que a gente consegue fazer com esses aparelhos, e, lógico, cada paciente tem a sua indicação, cada aparelho tem o seu risco, lembrando que todos eles têm risco, mas também todos eles têm o seu nível de segurança. Você vai usar um aparelho de laser, que é uma energia que é importante, a energia usada no laser, que pode gerar queimaduras, inclusive, na pele. Se não for muito bem realizada, você vai acabar gerando queimaduras na pele e não uma lipoaspiração de definição. Mas é uma técnica muito bem realizada, está muito bem definida. Muitos cirurgiões plásticos no Brasil já estão treinados para fazer lipo HD e os resultados têm ficado cada vez melhores. A gente, inclusive, tem informação que o doutor Romeu tem treinado muita gente, entre os melhores médicos do país passaram por ele. Doutor Romeu, só para arrematar esse assunto, então, na verdade, não é todo paciente que pode fazer uma lipo ou uma abdominoplastia HD, depende do perfil do paciente. Lógico, tem toda a razão, não é todo paciente. A lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora, é uma cirurgia de definição. Então, nós não vamos fazer uma cirurgia de emagrecimento com a lipoaspiração. A lipoaspiração, ela tira gordura localizada, ela visa definir alguma área do corpo e, obviamente, quem vem um pouquinho mais cheinho de forma geral, a gente indica redução da massa gorda, né, que é a massa de tecido gorduroso. Sim. E após a redução do tecido gorduroso, nós vamos indicar a lipoaspiração associada ou não à abdominoplastia, que é a retirada daqueles excessos de pele abdominal. Muito bem. Então, vamos embora agora
migrar para aquele nosso assunto, que é um assunto debatidíssimo no Brasil hoje. O senhor é um dos precursores desse debate, o senhor é um pesquisador, o senhor é diretor médico da Biocase Brasil e está dentro de todo esse processo internacional de pesquisa e protocolo em andamento envolvendo terapia canabidiol. Doutor Romeu, onde começou tudo isso? Muito boa pergunta. Bom, começou em 2014. Olha só, uma parente minha, direta, da minha família, precisou operar o joelho. Como ela era já mais idosa, quando você opera o joelho, existe uma obrigatoriedade de você começar a fisioterapia no dia seguinte. O paciente não pode ficar na cama. Imagina você operar o joelho. Se você martelar o dedo, Virgínia, e quiser mexer o dedo, vai doer, concorda? Imagina operar o joelho. Então, qual é a solução para isso? Na época, eram feitas muitas medicações analgésicas, viu, Virgínia? Medicações analgésicas à base de medicamentos opioides. O que é medicamento opioide? Deriva do ópio. Deriva do ópio, né? E essas medicações opioides são muito frequentes nas farmácias, e principalmente nas farmácias dos hospitais, porque são medicamentos extremamente eficientes como analgésicos. Só que eles têm um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral dos opioides? Diminui a contratilidade dos intestinos. Então, o intestino fica lento e a pessoa não consegue ir no banheiro. Entendeu? Então, fica distendido. E naquela época, essa minha parente, depois de 3 dias tomando opioide, ficou com a barriga super distendida e não conseguia ir no banheiro. E aí, os médicos do hospital, que são gastrocirurgiões, falam assim, então temos que operá-la, porque isso aí pode ser uma suboclusão. Eu falei, de jeito nenhum, ela já tem idade, vamos pensar em outras técnicas. E estava começando no Hospital Sírio-Libanês, uma colega do hospital estava começando a usar terapia com canabinoides. Ela tinha vindo de fora dos Estados Unidos, estava começando a usar terapia com canabinoides, viu? Então, eu passei a dar esse óleo para essa minha parente e ela, no dia seguinte, teve uma melhora bastante importante da dor e conseguiu ir no banheiro. Vamos lá, começou a dar um óleo, então a terapia baseada numa medicação em óleo. Isso, eu já vou, exatamente. Hoje, no Brasil, a Anvisa autoriza a terapia com canabinoides à base de óleos ou de cápsulas ingeridas via oral. Exatamente. Tão simples assim. Ela estava no hospital e ela começou a ingerir óleo em cápsula. Exatamente. Ela, na verdade, usava sublingual, não ingeria a cápsula. É o óleo que pinga embaixo da língua, que é mais eficiente. E, então, ela conseguiu ir no banheiro e eu comecei a querer estudar isso. Falei, que coisa maravilhosa. Eu queria saber qual era a diferença, se era um cannabis igual a cannabis de rua, o porquê que essa medicação, o porquê essa terapia com canabinoides era tão eficiente, principalmente voltado à dor e pacientes que estavam num pós-operatório imediato. E fui para os Estados Unidos, então, estudar isso. Comecei a estudar no Brasil e fui para os Estados Unidos estudar a terapia com canabinoides do ponto de vista estritamente médico, não tinha nada a ver com cannabis de rua. E aí, olha que legal, Virgínia, eu aprendi uma coisa muito importante. A cannabis de rua, que é a cannabis marihuana, a maconha, não tem nada a ver com a cannabis medicinal. Nossa. São duas plantas completamente diferentes, porém, esteticamente, elas são idênticas. Então, não são parentes distantes. Não, elas são parentes próximos, elas são idênticas, Virgínia. Elas são plantas idênticas, como se fossem 2 irmãs gêmeas. Só que dentro delas cresce um óleo diferente. Um óleo da maconha de rua e o outro óleo da a cannabis medicinal. Compreendo, ficou bem claro. Aí o senhor começou a estudar, e aí, quando chegou no Brasil, o senhor falou, gente, eu tenho que dividir esse conhecimento, ainda tem muito preconceito, muito estigma, muita... Vamos falar uma palavra bem específica, porque é real, no Brasil tem muito rótulo, estigma e ignorância em relação a alguns temas, né? Mas o senhor percebe que nos últimos 2 anos, me parece que o Brasil e a medicina começam a ter uma curiosidade muito positiva em cima do tema? Verdade. Então, logo depois, Virgínia, em 2015, em 6 de maio de 2015, a Anvisa regulou
o uso da cannabis medicinal no Brasil, por pressão das mães, das crianças que tinham síndromes epiléticas complexas. Tem até um vídeo muito interessante que é importante falar, que é um vídeo chamado Ilegal. Quem procurar aí no YouTube vai ver. A Vida Não Espera. É muito legal, porque a ação dessas mães que têm filhos com síndromes epiléticas convulsivas bastante graves, que curavam, que tratavam com óleo de cannabis, né? E elas tinham que trazer ilegalmente isso, porque não estava regulado pela Anvisa. Só que, desde 2006, a Anvisa deveria ter regulado isso. Sim. E demorou quase 10 anos para eles regularem. Então, em 2015, a ação foi obrigatória, o Ministério Público obrigou a Anvisa a regular, e desde 2015 nós temos isso regulado no Brasil. A ação é absolutamente legal. Doutor Romeu, quais são os países que estão mais avançados na pesquisa, no registro das medicações e, principalmente, no preparo da comunidade médica para a aplicação da terapia? Muito bem. Os países mais avançados, Estados Unidos e Canadá, são os dois principais. Na parte de medicina canabinoide, os dois são os maiores produtores de óleo canabinoide e são os mais avançados cientificamente. E no Brasil? Agora, o Brasil está entre os 10 primeiros. Nós não temos ainda a legalidade da planta, nós não podemos plantar cannabis, mesmo que seja para fins medicinais. Existe apenas uma regulamentação em que associações de pacientes podem plantar a cannabis medicinal e extrair o óleo, desde que seja vigiada e regulada pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. Então, precisa dessas duas entidades federais que regulem e fiscalizem essas plantações de associações de pacientes aqui no Brasil. E o Brasil tem excelentes pesquisadores em cannabis medicinal, principalmente em São Paulo, em Recife, Universidade Federal de São Paulo, com a doutora Soraya Ismaili, que era reitora, e lá em Recife, que tem as associações que são bem avançadas também. No Rio de Janeiro também tem boa, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também tem boas pesquisas em cannabis medicinal. A gente conheceu, talvez muita gente descobriu a terapia com cannabis para pacientes com câncer, com dor extrema, né? E mais recentemente com os pacientes com autismo. Quais são os segmentos da medicina que mais têm se valido dos benefícios da terapia? É muito boa pergunta. Então, primeiro delas, sem dúvida nenhuma, crianças com síndromes convulsivas graves. Certo. Isso é principal. E, para isso, não são todos os médicos que podem prescrever, apenas os pediatras, neuropediatras, neuroclínicos e neurocirurgiões. Então, só esses 4 médicos, essas 4 especialidades, podem prescrever cannabis para crianças. Para adultos, qualquer médico, qualquer dentista pode prescrever. Então, quais são as principais patologias em tratamento? Primeiro, ansiedade. Então, a gente vai fazer uma entrevista, ou vai fazer alguma apresentação, fica muito ansioso, primeira coisa que a gente vai fazer, treme, esquece, dá branco, etc. Então, tratamento de ansiedade, cannabis. Segundo, tratamento de patologias do sono. Então, é extremamente eficiente e o mais legal, Virginia, você perde os pesadelos. Ele não induz o sono. Quer dizer, se você tomar cannabis, você não vai induzir o sono, mas você vai ter aquele sono de criança, aquele sono infantil e sem pesadelos. Mas isso é regulamentado assim como hoje, antes era proibido a melatonina, cannabis hoje para os problemas que envolvem o sono já é liberado, então. Já é liberado, não tenha dúvida disso. Com prescrição médica, ok. Com prescrição médica, não tenha dúvida. Eu vou falar depois sobre como prescrever. Assim como o hormônio do sono está totalmente liberado, compreendo. Então, a cannabis medicinal é uma terapia quase como fitoterapia, porque ela vem da planta, então não passa por nenhum processo químico
ela vem direto da planta, né? É quase um fitoterápico. Quais são as contraindicações que existiriam no caso? Se for cannabis derivada da hemp, que é o cânhamo, que não tem THC ou tem até 0,2% de tetrahidrocannabidiol, que é aquela molécula que dá efeito psicoativo, que estimula o sistema dopaminoide, que dá o barato, etc. Os limites são exclusivamente a pessoa dormir demais, viu? E se ela estiver tomando algum tipo de anticoagulante, aí sim a gente tem que controlar e diminuir as doses, porque o anticoagulante pode ter interação medicamentosa com cannabis medicinal. Mas aí, se você tomar só óleo de cânhamo, que é a cannabis medicinal, você pode tomar até alguns frascos, que o máximo que vai acontecer é você dormir bastante. Muito bem. Produção de medicação, de terapia com cannabis no Brasil, indústrias farmacêuticas, em que pé nós estamos? Eu já vou responder, só retomando a sua pergunta anterior, que fala de autismo. Sim. É importante nós falarmos aqui. Sim. O uso de cannabis para autismo, principalmente na fase adolescente e infantil, não deve ser considerada como monoterapia. O uso de cannabis para crianças autistas ajuda a regular apenas a agressividade. E não é uma medicação de indicação para tratamento de autismo. Ela ajuda coadjuvante, perfeito. Coadjuvante no tratamento para controle de agressividade. Agora, respondendo a sua pergunta com relação à produção. Hoje, praticamente 98% de todos os óleos do Brasil são importados, porque foi a obrigação, foi o que a Anvisa determinou. Esses óleos precisam ser importados. Nós temos apenas algumas associações de pacientes no Brasil que produzem o próprio óleo, porém, nós temos um déficit bastante importante, que é o déficit dos laboratórios que fazem análise desses óleos e que mostram se esses óleos têm componentes ideais, as concentrações ideais, e se não tem os componentes, lógico, de metal pesado, ausência de contaminantes bactericidas, bacterianos, ausência de metais pesados e ausência de pesticida. Então, como nós não temos esses laboratórios no Brasil, o melhor óleo ainda é o importado, e a melhor maneira da gente ver isso, pessoal, é no listaverde.us ou listaverde.com.br. Ele classifica todos os óleos importados no Brasil de forma super eficiente. Quem fabrica isso é Estados Unidos e Canadá e distribui para o mundo em massa, como se diz hoje, são os maiores produtores, né? São os maiores produtores. Tem na Europa também, tem alguns países da Europa, tem Colômbia, aqui na América do Sul, tem Jamaica, que também é super produtor de excelente qualidade. Na Colômbia, as principais empresas produtoras, Virginia, são empresas canadenses que compraram as fazendas na Colômbia e que produzem de forma brilhante. Perfeito, perfeito. No Brasil, quantos Romeu Fadu existem difundindo a terapia fortemente? Sei que o senhor está aí ao lado da Biocase, né? Com esse trabalho fantástico dentro do território nacional. O senhor já foi ao exterior, já é referência na comunidade internacional, como estando no Brasil, né? Quantos? Muito bem. Nós somos há quase 600 mil médicos no Brasil, mas acredite, nós somos apenas 5 mil prescritores. Nossa. Não tem menos de 1% de médicos prescritores. E adivinhe, são menos de 100 médicos divulgadores da cultura canabinoide no Brasil, que realmente querem ensinar a medicina canabinoide. O ano passado nós tivemos, em novembro, o MECA, que é o Medical Expo Cannabis Brasil, que é um dos maiores congressos médicos de cannabis do mundo todo. Fizemos aqui no Brasil o MECA. O ano que vem tem o segundo MECA, em 2023, e o MECA teve aproximadamente 40 palestrantes, entre médicos e dentistas, e tivemos até o secretário de Segurança Pública de São Paulo e um policial federal que é delegado do aeroporto de Cumbica. Então, veja a importância desse tema e a divulgação da educação médica, a educação dos profissionais da saúde. Porque a população chega no nosso consultório e fala assim, eu quero tomar. Aí o médico não sabe prescrever,
ele depende de alguém ensiná-lo, concorda? Claro, concordo. Então, é isso que a gente faz, Virgínia. Toda semana a gente tem um curso. Então, em regra, o senhor tem 100 como o senhor treinando e preparando e repassando conhecimento no Brasil. Mas esse exército vai crescer, com certeza vai, porque o tema realmente é um tema de saúde pública, né? É um tema muito interessante. Quando a gente fala do Brasil, dentro desse contexto internacional, doutor Romeu, quais são as principais escolas hoje e institutos de pesquisa que podem contribuir com a formação dos médicos também fora do Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, enfim? Muito bom, muito boa pergunta. Bom, primeiro, a Escola Paulista de Medicina, a Faculdade de Medicina da USP, que já tem um curso de medicina canabinoide. Nós temos grandes hospitais que têm núcleos de medicina canabinoide, como, por exemplo, o Hospital Sírio-Libanês tem um núcleo de medicina canabinoide. Nós temos também o Hospital Oswaldo Cruz, está crescendo a medicina canabinoide lá dentro, e vários outros grandes hospitais. No Brasil. Medicina... Então, o senhor... Vamos dizer, alguém que está acompanhando a nossa entrevista, os médicos em geral, eles querem fazer um treinamento com o doutor Romeu, com sua equipe, a que instituição eles devem dirigir-se? Auxílio, HCOR? Não, Biocase Brasil. Entra no site biocasebrasil.com, eles lá vão ter acesso a vários cursos, a maior parte dos cursos são gratuitos, a ideia é mesmo educar esses médicos e, obviamente, se eles quiserem fazer parte do corpo clínico de algum desses hospitais, para que eles possam prescrever e educar os seus pacientes, e até mesmo se autoeducar e fazer renovação, eles podem fazer parte desses hospitais. Tá bom? Mas o mais legal lógico, são empresas que permitem essa educação de alto nível. A gente está se renovando a cada semana, temos link com a Associação Inglesa de Medicina com Canabinoides, temos aqui no Brasil, nós temos nos Estados Unidos vários grupos de medicina com canabinoides que nós temos contato toda semana e reunião toda semana. Doutor Romeu, e aí me veio à cabeça o seguinte, eu inclusive tenho amigas mães que têm filhos autistas e fico me perguntando, nossa, se eu tivesse um filho autista ou com alguma outra complexidade similar, como é que eu poderia ter acesso e descobrir que médicos estão prescrevendo, virtualmente como descobrir isso, como conseguir a receita? Muito boa pergunta. Bom, então, isso precisa ter uma receita. A Anvisa obriga que para você conseguir licença na Anvisa, você precisa de uma receita médica. Só isso. Toda a burocracia da Anvisa é feita pela Biocase. Ela entra em contato com a Biocase, o acolhimento faz essa burocracia. Agora, como é que eu consigo indicar um médico, se não tem na sua cidade nenhum médico prescritor, como é que eu consigo? Essas consultas podem ser por telemedicina, pode ser uma consulta online. Qual é o melhor caminho? Chama canaonline.com.br. Cana Online é C-A-N-N-A. canaonline.com.br. Lá existem vários médicos de diferentes especialidades que podem fazer a consulta do paciente. Inclusive, tem médicos especialistas, tem neurocirurgião, tem médico especialista em dor, tem neuroclínico, tem cirurgião, tem anestesista. Então, vários desses médicos podem fazer a sua consulta e fazer a indicação precisa do melhor tipo de óleo para o tratamento da patologia que aquele paciente precisa. Muito bem. E lembrando que na Biocase é possível preparar-se e obter conhecimento sem custo nenhum, ficando claro que o Dr. Romeu é cirurgião plástico, respeitado, conceituado, reconhecido no Brasil e fora do Brasil, resolveu abraçar essa causa super válida. Queria agradecer demais o senhor ter aberto, você é tão relevante na medicina, aberto esse espaço na sua agenda para bater esse papo comigo, pela sua humildade, em repartir conhecimento, em dividir conhecimento, fazer com que a medicina no Brasil evolua de uma forma tão democrática. Eu queria realmente, de coração, em nome do Gente Negócio, agradecer, em meu nome pessoalmente, e convidá-lo para uma próxima oportunidade de a gente voltar a bater papo, tá bom? Um prazer, Virgínia. Por favor, deixe meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ser sempre um grande prazer conectar vocês a esse mundo novo, que é um futuro bastante promissor para tratamento de várias patologias ainda em estudo. São mais de 2.000 protocolos em todo o mundo em andamento, pessoal, que tenho certeza vão ter resultados promissores. Muito obrigado, Virgínia, você e toda a sua equipe. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. O Gente Negócio, então, vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí já, já. A gente volta.
Agora a gente faz uma breve pausa no Gente Negócios para uma mensagem de saúde importante da Drogarias Ferreira. São quase 2 décadas de credibilidade no setor farmacêutico, uma das redes de farmácias mais queridas do Piauí. No Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e Morada do Sol tem Drogarias Ferreira. Nas Drogarias Ferreira tem os melhores preços da capital do Piauí. E todo sábado tem promoção de fraldas infantis e também adulto. Nas Drogarias Ferreira também o programa Vale Mais Saúde, que é sucesso, onde o seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. Ótimo, né? E na compra de medicamentos de uso contínuo, genérico, leve 3 e pague 2. A Drogarias Ferreira tem no seu DNA a afetividade pelo consumidor. Atendimento ao cliente bem primoroso. Lá, cliente não é só mais um número. A farmácia de bairro que preza por receber famílias de consumidores amigos. O que é prioridade para você? Na Drogarias Ferreira, a prioridade é o cuidado com a sua saúde. O carinho, a atenção e o zelo em cada atendimento são a marca registrada. Com mais de 17 anos de história, as Drogarias Ferreira já fazem parte da vida dos teresinenses. Conheça as unidades localizadas no Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí e a mais nova, na Morada do Sol. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Com você agora, R3R, tudo em um só lugar. A imobiliária R3R é tudo em um só lugar, você sabe, né? A maior no segmento imobiliário do Norte e Nordeste. Então, a imobiliária R3R possui um grande time especializado em oferecer os melhores serviços e produtos para você. São mais de 10 anos gerando relacionamento com resultado e boa reputação nos mais de 30 mil clientes que conquistaram o tão desejado lar. A imobiliária R3R está em mais de 150 empreendimentos. São 65 exclusivos no Piauí e também no Maranhão. A imobiliária R3R tem sede em Teresina, filiais físicas em Piripiri e Parnaíba e um atendimento online também fantástico. Quer alugar ou comprar? Imobiliária R3R é tudo em um só lugar. Telefone no seu vídeo.